Eu estou encantada por essa casa. Você sabe que eu visito diversas construtoras, diversas casas, muitas regiões. Mas o passarinho cantando no fundo e a proposta dessa casa foi pensada com muito carinho, é muito exclusiva e eu vou mostrar isso para você. Você vai perceber que dentro da casa ela vai ter vários detalhes puxando para o cobre e você vai perceber o requinte dos detalhes porque aqui fora já começamos com lanternas a gás. Então aqui eu tenho gás, isso aqui acende numa labaredinha, numa chaminha. As arandelas sob a garagem também são uma referência ao gás. E quando a gente olha para a calçada da casa, até o desenho que foi colocado, o tijolo brick aqui, é em espinha de peixe. E o que é bacana é o seguinte, que me dá uma alegria, é tão bacana de ver quando a pessoa que projeta a casa pensa nos mínimos detalhes, ao ponto de ser um mimo isso daqui, né? Essa é a caixa de correio da casa. E quando nós entramos na casa, nós já temos essa sensação de bem-estar. Tem muita luz natural. Essa porta, sendo com 3 folhas de vidro, faz com que você esteja dentro da sua casa, mas interagindo com o lado de fora. Quando nós entramos, a gente já tem a sala de estar integrada à cozinha, a sala de jantar e ao viver do lado de fora. E por que essa casa é tão especial, tão charmosa? Ela é aconchegante. Quando a gente chega na cozinha, eu tenho fogão a gás, a minha geladeira está embutida atrás do armário e olha só que interessante. O freezer é desse lado. E você tem uma cristaleria e deve estar se perguntando aonde eu guardo todos os meus objetos de cozinha. Aí a resposta está aqui. Então eu estou chegando da cozinha, eu tenho uma área de preparação de alimentos aqui com mais uma geladeira, uma pia, alguns outros armários, mas eu tenho uma despensa que pode ser também uma cristaleria. Nós estamos saindo da despensa, aqui também é a lavanderia. Eu chego aonde? Essa aqui é a porta de entrada da garagem. Então eu tenho um mudroom ambientado, super aconchegante e uma garagem clara para 2 carros, com todo o carinho e critério, né? Eu já tenho uma pintura epóxi na garagem, mas agora eu vou te mostrar um dos detalhes que mais me chama a atenção quando eu olho para casa e consigo perceber o detalhe, o requinte, a preocupação. É essa a palavra, a preocupação. A gente tem os batentes das portas revestidos de uma madeira de uma cor neutra, clara. E o que é interessante, que eu consigo ver essa casa daqui a 10, 15 anos sendo uma casa atemporal. É claro que eu vou poder fazer algumas mudanças, talvez mudar um pouquinho do estilo dela, mas ela no geral é uma casa atemporal. Então eu acabei de comentar com você a respeito dos batentes da porta. É um dos itens que me chamou a atenção aqui, que às vezes as pessoas não ligam tanto, né? As construtoras não ligam tanto, mas aqui foi bem pensado. E eu venho para esse ambiente super aconchegante, é a minha sala de jantar. Então ela usou, a casa já está ambientada, ela já tem itens de decoração, então ela já usou um revestimento de madeira aqui e eu tenho um aparador, mais espaço para eu armazenar meus utensílios de cozinha e essa vista, esta integração com o lado de fora. E quando eu falo de carinho, de prestar atenção, se você perceber, eu tenho uma árvore nesta janela e uma segunda árvore nessa. Então nós temos quadros, na verdade uma obra de arte da natureza. E agora eu vou atravessar na diagonal da casa com você, porque eu não podia deixar de mostrar a sala de estar e a cozinha primeiro, e nós vamos para o escritório da casa. Eu não preciso nem falar, né? Quando você entra aqui, essa quantidade de janelas, essa luz natural, e nós estamos na frente da casa com muita privacidade, então esse ambiente é o lugar perfeito para um home office. E na hora que nós entramos, eu não mostrei para você, mas lá fora
Eu tenho um fire pit, que a gente chama, é como se fosse uma mini fogueira, só que ela é a gás. Então você também pode usufruir da frente da sua casa. E essa casa tem 5 suítes, um escritório, um lavabo. A quinta suíte, depois eu vou te mostrar, está do lado de fora. Mas antes de eu te levar para a suíte principal, eu quero te mostrar esse lavabo. E apesar desse lavabo estar mais colorido do que nós estamos acostumados, eu quero chamar a atenção para esse tipo de shiplap, que ele é diferente do que nós sempre vemos nas casas. Ele tem um formato oval. E uma outra coisa que me chamou a atenção é o tamanho do lavabo, porque normalmente eles são de tamanhos bem mais reduzidos. Eu tenho uma pia suspensa grande e mais o toalete. Agora, quando eu saio do lavabo, eu me direciono na minha diagonal novamente para a suíte principal. Nesse ambiente, de novo, a gente vê mais um detalhe, mais um requinte de aconchego, né? Quando eu olho para cima, eu tenho um revestimento de madeira, eu tenho o formato do teto em forma de casinha, vamos chamar assim, mas eles colocaram uma fita de LED com a temperatura da luz bem quentinha, então deixa o ambiente bem aconchegante. Mais um destaque para esse quarto, a quantidade de janelas e luz natural. Quando a gente olha essa casa como um todo, ela é uma casa de 380 metros quadrados aproximadamente. E quando a gente pensa numa casa de luxo, normalmente nós pensamos em ambientes muito grandes, né? Uma casa mais suntuosa. Essa é considerada assim uma casa de luxo e ela consegue garantir conforto para uma família pequena. Característica dessa construtora, que é uma construtora familiar, um casal jovem, é que eles têm um apelo mais holístico. Eles querem que as famílias, para quem eles constroem as casas, tenham uma vida confortável, moderna, com todos os detalhes, porém de uma forma natural. E um exemplo disso, eu tenho nesse mosaico do piso, é como se fosse uma florzinha. A outra coisa que me chama a atenção é a banheira tem uma forma orgânica, ela parece uma rocha bruta. E agora, finalmente, eu consigo te mostrar uma forma de organização de closet, que eu sempre comento, né? As construtoras entregam muito com aramados, eles se preocuparam e já estão entregando com o que para eles chama-se de armário embutido, tá? São os built-ins. Mas eu tenho espaço tanto para pendurar calças e camisas, vestidos, casacos, sapateira e até mesmo são prateleiras para colocar roupas dobradas. E finalmente gavetas sem a gente precisar das cômodas. Conversando com a minha parceira que construiu essa casa, ela comentou comigo que a partir do momento que você faz o closing, ou seja, que você comprou essa casa, assinou a escritura, a partir dali começa a contar 1 ano de garantia para todos os potenciais ajustes que venham a aparecer, porque só quando nós nos mudamos para dentro de uma casa é que esses ajustes vão começando a aparecer. E antes de eu te levar para o 2º andar, onde tenho mais 3 suítes, eu quero te convidar a vir comigo para o lado externo, para o lado de fora. E essa porta eu não vou empurrar ela totalmente, mas ela fica embutida nesse pedaço de parede, o que faz com que eu tenha toda a integração da sala de estar com o lado de fora. E um outro ponto super interessante é que um dia como hoje, que deve estar uns 15 graus, que nós estamos no inverno, não está úmido, é um dia perfeito para eu fazer isso aqui. Eu abaixo a minha tela, o screen, abro todas as portas e eu interajo com o lado de fora sem nenhum probleminha de mosquitinho. Então essas 2 entradas aqui possuem esse recurso, né? Eu tenho também uma tela que desce nessa posição. Outra coisa que é bem interessante, eles fizeram uma parte externa com grama artificial, porque eles, enquanto família, têm 2 crianças pequenas que adoram brincar do lado de fora e não ter que se incomodar com o bichinho ou, enfim, com a grama normal. E tem alguns pontos que me chamam a atenção, porque com o passar do tempo, quando a gente mora aqui, a gente percebe que culturalmente o americano não tem a preocupação de esconder algumas coisas na casa.
Esse muro aqui me dá essa possibilidade, porque eu não consigo ver a máquina do ar-condicionado, não consigo ver a máquina que faz o motor da piscina funcionar e eu não consigo ver o aquecedor a gás. Então, isso é mais um exemplo do quanto eles se preocupam com detalhes de acabamento dessa casa. E agora nós temos dois pontos distintos que eu quero mostrar. Primeiro, a edícula. Aqui eles chamam de uma forma super bonitinha casita, tá? Então é uma casa pequena, onde você pode usar como mais uma suíte. Então essa seria a quinta suíte da casa. Porém, você pode também usar como um ambiente para fazer exercícios ou para ter teu ateliê. Eu consideraria também ter o meu escritório aqui ou até mesmo um quarto de visita como ele foi planejado, porque eu tenho um banheiro completo e um walk-in closet. Vale lembrar que o acabamento interno desse ambiente seguiu a linha da casa, então eu não tenho uma queda de qualidade no acabamento porque eu estou num ambiente externo. O que é interessante nessa casa? Esse terreno tem aproximadamente 1.000 metros quadrados. Ele foi completamente utilizado. Eu tenho uma piscina de um tamanho bom, confortável, não é uma piscina imensa, mas quando a gente mora aqui, né, nós conseguimos perceber que não precisa nada maior do que isso. Ela é de um tamanho suficiente que cumpre a sua finalidade. E quando eu comentei a respeito da tela, eu acabei não comentando a respeito da Summer Kitchen. Então nós temos a churrasqueira, um exaustor, porque é excelente. Como tudo é a gás aqui, quando você está fazendo o teu churrasco, enfim, ou assando qualquer tipo de alimento aqui, cada vez que eu abro, ele sai uma fumaça. Eles já previram aqui um exaustor. Outra coisa que eu estava de curiosa, mexendo, é o seguinte, essas gavetas, né? Porque foi aqui que eu encontrei o controle remoto. Elas são de aço inox. Eu só tenho a frente dela com um material que certamente para a área externa, que é mais resistente à umidade e ao calor. E o que eu quero te chamar a atenção? Agora há pouco nós estávamos ali fora, você estava ouvindo o barulho do soprador de um jardineiro. A partir do momento que eu entro dentro de casa e fecho a porta, os barulhos somem. As casas aqui são muito bem isoladas acusticamente. E novamente eu vou chamar a atenção para o cuidado e detalhe que a design teve nessa casa. Se você perceber, o corrimão não está nesta posição aqui que geralmente é colocado. Ela colocou ele sobre o guarda-corpo. Outra coisa, nós temos os balizadores de escada, que eu adoro, principalmente à noite, porque quando anoitece a gente vai precisar, né, encontrar os nossos passos aqui na subida, mas ao mesmo tempo ele já cria um outro ambiente delicado e com uma luz indireta, fica um amor. E agora, nós chegamos no segundo andar. O que eu tenho aqui em cima? Uma área de loft grande. Eu adoro a forma como a luz natural navega dentro dessa casa. Agora já são próximo de 1h da tarde. Ela está passando por esse ambiente, deixando aconchegante. Eu tenho mais 3 suítes aqui em cima. E recapitulando, essa casa tem 5 suítes, contando com a casita. Então, quando eu chego ao topo da escada, à minha esquerda, eu vou ter esta suíte, aonde o banheiro, interessante o jeito que eles fizeram, ela não está exatamente integrada ao quarto, porque desta forma, se eu estiver no loft, eu tenho um banheiro para usar aqui em cima. Essa suíte é uma suíte flex, vamos dizer assim, porque se eu fechar esta porta de correr, que vai lá para o loft, eu fiquei com a minha suíte completa. Porém, se eu tenho visitas e por qualquer motivo estão usando essa parte de cima, a partir do momento que eu fecho esta porta, eu tenho a minha privacidade do quarto. E o que é bacana quando nós temos casas customizadas? Alguns dos acabamentos são bem diferentes. E o meu exemplo que eu vou usar aqui agora são as janelas. O que acontece? Nesta casa, a minha tela está por dentro, porque eu consigo fazer isso aqui. Estou abrindo. Quando eu rodo a manivela, aí.
Quando eu rodo a manivela, eu destravei ali no canto, ela bascula para o lado e abre inteira. O dia de hoje é o dia perfeito para nós abrirmos as janelas na Flórida, porque está fresco, não tem tanta umidade e eu consigo respirar, né? Fazer com que a casa respire. E de novo, eu vou passar pelo loft. Agora que está batendo o sol, dá para ver certinho aquilo que eu comentei, como a luz natural navega dentro da casa. Eles pensaram nisso, tem muita janela nessa casa. Aí eu tenho mais 2 suítes, uma para cada lado. Os tamanhos dos quartos são excelentes. Apesar de nós não termos nenhum móvel, eu consigo perceber, né, tanto a profundidade quanto a largura desse quarto é maior do que o normal. Então nós tínhamos no quarto anterior o revestimento da parede do box em forma de escama de peixe. Aqui eu tenho um mosaico mais arqueado e olhando esse banheiro agora e o próximo que nós vamos, eu consigo perceber o seguinte: eu tenho 4 banheiros com box nessa casa, apenas um com banheira. E por que eu comento isso? Porque esse é um ponto que nós, culturalmente brasileiros, preferimos box e não banheira. Mas aquilo que eu sempre comento com os meus clientes, sempre tenha pelo menos uma banheira na casa. E foi o que aconteceu aqui. Eles fizeram 4 banheiros com box e um banheiro com uma banheira. Saindo dessa suíte, nós temos um corredor pequeno. A lâmpada não está funcionando. E esse é um exemplo interessante. Tá vendo que não funcionou? E a minha parceira, quando veio abrir a porta e nós começamos a acender as luzes, ela comentou: você tá vendo que uma ou outra lâmpada não estão acendendo? Tudo isso está em garantia. Nós damos 1 ano de garantia a partir do momento que o cliente fizer o closing. No final desse corredor eu tenho a casa de máquinas do ar-condicionado. Eles foram com o piso até o final. É uma área acabada, porque normalmente não está acabada essa área. Como o americano tem uma mentalidade, não é uma living area, então eu não preciso deixar ela mais bonitinha de acabamento. E eu quero te mostrar esse coat closet ou linen closet pelo seguinte: quando a gente vê em outras casas que eu não tenho prateleiras, eu tenho a possibilidade de colocá-las. Tá? Isso é um acabamento que você pode fazer depois. E finalmente, acabei de fechar esse linen closet, eu tenho o último quarto, a 5ª suíte da casa. Nessa suíte, ó, eles usaram novamente o box. Eu tenho um subway com uma textura diferente de acabamento e muitos dos tons que a design usou aqui são pro azul, meio pastel. Só a gente vê um azul um pouco mais escuro na casita, mas eu entendo, porque a gente está perto da piscina, então ambienta dessa forma. E mais um walk-in closet. E antes de eu finalizar esse vídeo e te dizer qual é o valor dessa casa, eu te convido a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e também para me acompanhar no próximo vídeo, onde eu vou mostrar como é o look and feel de Winter Park. E agora as informações técnicas, vamos lá. Qual é o tamanho dessa casa? Essa casa tem 372 metros quadrados, ou seja, 4.000 pés quadrados de tamanho. E ela tem 5 suítes, um lavabo, nós temos o escritório. Essa casa não está dentro de um condomínio, então nós não temos taxa de HOA, né, que é o Homeowners Association. Nós temos que pagar o IPTU, certamente, e o valor pedido dela é $2.755.000. Eu quero aproveitar e também agradecer a construtora dessa casa, que se chama Urban Perch, que construiu essa casa com todo o carinho do mundo. Muito obrigada! E se você gostou desse conteúdo, eu te convido a continuar assistindo. Eu vou trazer mais uma opção, mas de um formato diferente, onde você pode ter a sua própria ilha em Winter Garden.